Olá, eu sou a professora Carolina Guerreiro e nós vamos falar sobre as primeiras interações da criança que apresenta a surdo-cegueira congênita. Então, relembrando que a surdo-cegueira congênita é o bebê que nasceu já apresentando a surdo-cegueira ou ficou surdo-cego nas primeiras fases, antes da aquisição de linguagem, certo? Então, como é esse mundo, né, sem visão e sem audição para um bebê? Nós vamos buscar na abordagem coativa do Dr. Van Dyke, que nos presenteou com a abordagem coativa, chamada mão sobre mão, ou leva o próprio nome dele, a abordagem de Van Dyke, e ele tem como base o movimento e a manipulação de objetos. O Dr. Van Dyke, após um surto de rubéola em 68, ele começou a observar os bebês que estavam nascendo com perdas visuais e auditivas e que, de forma equivocada, erroneamente, estavam sendo avaliados como múltiplos, com mais deficiências além da visão e da audição. Crianças com pouca motivação, crianças muito quietinhas, ficavam paradinhas no berço, sem manipular objetos, choravam pouco, crianças com baixíssima motivação. E eu fui pensando nelas e hoje, até hoje, nós utilizamos essa abordagem e que tem excelentes resultados e nos presenteou com ela. Ele criou essa abordagem que dividiu em 6 fases. E nós vamos falar no decorrer dos vídeos sobre elas, porque elas são o pontapé inicial para a comunicação, para a interação e futuramente para a alfabetização, para a escolaridade dessas pessoas que apresentam a surdo-cegueira congênita. Então, a primeira fase, ela chama-se nutrição. Anotem aí, nutrição. Vínculo acolhedor. É a criança aceitar o mediador. É a criança aceitar que existe uma outra pessoa fora do corpinho dela e que pode interagir com ela, que pode cuidar, tocar, manipular, sem ferir, sem causar-lhe mal, certo? Sem nenhum estranhamento. Crianças que não são estimuladas e bem trabalhadas com as terapias, elas podem até apresentar movimentos autísticos. Eu não estou dizendo que ela é autista, certo? Que ela encontra-se dentro do transtorno do espectro, mas pode estar. Também, que são as comorbidades, né? Ela pode apresentar surdo-cegueira plus, além de visão e de audição, ter um outro comprometimento como TEA. Mas não é o caso da criança somente com surdo-cegueira. Ela não bem estimulada, ela pode apresentar o balanceio, as estereotipias de mãos, né? As estereotipias batendo no rostinho e pode apresentar um comportamento que é muito comum, que é manipular o próprio corpo apenas. Porque não, ela não tem visão e audição para conhecer o ambiente e explorar o ambiente, certo? Ela não reconhece ainda as mãos como ferramentas, como instrumentos ainda para a comunicação e para a interação. Ela não tem uma capacidade exploratória das suas mãos ainda. Isso precisa ser ensinado. Não é de forma inata, que é porque não tem visão e audição, que ela vai aprender sozinha. Isso precisa ser provocado, precisa ser ensinado, certo? Então, a nutrição, ela é um vínculo acolhedor, é aceitar este mediador, e isso vale muito para os familiares. Precisam estar atentos a essa abordagem. Ela não é a mais importante, mas sem ela é difícil estabelecer as outras fases que o Dr. Van Dyke menciona. Veja só, aqui nós vamos ter a Luísa, né, a minha modelo, que é como se fosse um bebê que apresenta surdo-cegueira. Quando a Luísa está no meu colo, como filha, ela conhece minha pele, o meu cheiro, o meu timbre de voz, porque ao falar eu coloco a mãozinha da Luísa na minha caixa de voz, na minha boca, né? Eu brinco, eu manipulo, eu cuido. Então a Luísa me reconhece como uma mediadora afetiva. Quando eu vou para um terapeuta e eu chego na hora da terapia e já coloco a Luísa no colo do terapeuta, isso vai causar um estranhamento, um desconforto, porque ela não conhece a outra pessoa, outro timbre, outro cheiro, outra pele, outro toque, outros movimentos. Então é bem comum isso
as famílias precisam explicar para, né, porque a nossa sociedade conhece muito pouco sobre a surdo-cegueira, que neste vínculo acolhedor, nos primeiros atendimentos, o ideal é que a criança permaneça no colo da mãe ou do cuidador, né, se for o pai que for levar, ou se for uma babá, a pessoa que está intermediando essas relações e as terapias. Aos poucos eu vou fazendo essa transferência do meu colo para o colo do terapeuta, seja da fono, da físio, da terapeuta ocupacional. No médico, por exemplo, que ela não vai semanalmente, né? Mas eu preciso também explicar para ele que eu preciso, conforme ele vai examinando a criança, eu vou tocar, vou ficar segurando a mãozinha, eu vou estar bem próximo para ela sentir-se segura. Isso é extremamente importante, certo? Então, primeira fase da abordagem, vínculo acolhedor, vínculo afetivo, certo? Porque ela precisa estar segura. Sempre que nós vamos falar de surdo-cegueira, eu vou falar muito em vínculo acolhedor, eu vou falar muito em ambiente estruturado, organizado e rotina. Então, me desculpe se muitas vezes eu vou ser redundante em alguns termos, mas é que isso é o que estabelece realmente a relação da pessoa com perdas visuais e auditivas, certo? Segunda fase chama-se ressonância, que é um termo emprestado da física, que ele ecoa. É como a criança começasse a compreender que existe um mundo fora dela e que as primeiras brincadeiras e interações é essa segunda fase, chamada de ressonância. Um exemplo disso, olha lá. Então eu tô aqui com a Luísa, né, no sofá, no bercinho, na cama, e eu vou começar a brincar com as perninhas. O que a gente faz com as outras crianças, uma brincadeira manipulando, brincando com as perninhas. Eu paro e a Luísa, ela vai começar a sentir que cessou a atividade e ela vai me provocar, pedindo, ela vai empurrar as perninhas para poder brincar comigo. Isso vale também para o bracinho, né? Eu brinco, paro. Né? Posso ter uma bola aqui, né? E estar brincando aqui com ela, de repente eu paro o movimento e ela continua. Nesse momento é como se nós fôssemos um só corpo, tá? É tão forte a ligação, é como se nós tivéssemos nos transformado em um corpo só e que se movimenta. Isso pode ser também muito utilizado também com o serra-serra, também você para e a criança solicita que você continue o movimento. Isso é muito legal, isso é muito importante. Essa fase, ela é linda, essa fase. Ela é muito interessante você começar a entender que a criança tem compreensão, que existe uma outra pessoa, que existem coisas ao redor dela e que ela pode brincar e interagir. A terceira fase da abordagem, ela chama-se movimento coativo. Ela é tão importante que leva o nome da abordagem, né? Ela tem como o tema a abordagem de Van Dyke. É chamado mão sobre mão, tá? Então, são as primeiras interações que essa criança tem, em que ela começa a perceber que existe tempo, que as coisas começam e terminam, certo? Nós acordamos, nosso dia começa, termina quando nós dormimos. Nós temos relógio, tem horário para entrarmos, tem horário para almoçarmos, tem horário de intervalo, horário do cafezinho. Então, essa compreensão que muitas crianças não têm nem do dia e da noite, né? Principalmente as crianças com perda total de visão e de audição, essa conexão precisa ser ensinada para elas, que as coisas começam e elas terminam, né? Existe um fim também. Então, isso vale para as terapias, isso vale para uma atividade dentro de casa. Neste livro, Descobrindo a Surdo-Cegueira, inclusive que eu deixo de sugestão de leitura para quem quer aprender um pouco mais sobre a surdo-cegueira, escrito pela Carmen Nascimento e pela professora Piedade, vale muito a pena ler. Ela dá vários exemplos sobre a abordagem de Van Dyke. E ela menciona, nesse movimento coativo, um toque no bracinho, quando a criança começa, por exemplo, uma terapia, e 2 toques quando termina. Então, ela vai começando a fazer sentido as coisas para ela. Olha só, um toque, começou. 2 toques, finalizou. Lembre-se da rotina. Isso não acontece de uma hora para outra. Eu faço uma vez, na segunda ela já entendeu. Ah, um toque começou, 2 toques terminou. Não.
Isso é uma insistência nesse toque. E não é um dia nesse braço, um dia nesse braço, um dia na coxa, um dia na bochecha. Não. Se eu escolhi o braço esquerdo para dar um toque, então é um toque, começa o atendimento. Acabou. 2 toques. Isso vai ser feito de forma repetida várias vezes até isso fazer sentido para a criança, certo? Nós vamos continuar com os próximos vídeos para vocês entenderem sobre as outras 3 fases do Dr. Van Dyke, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender a importância dessas fases, dessa abordagem e desse vínculo acolhedor. Até o próximo vídeo.